As doenças ocupacionais respiratórias no Brasil, embora muito frequentes, são pouco conhecidas do grande público. Asma ocupacional, rinite ocupacional, doença pulmonar obstrutiva crônica e câncer de pulmão estão entre os principais problemas adquiridos ou agravados em ambiente de trabalho devido à exposição a agentes específicos, como a poluição do ar, gases, fumos ou partículas nocivas. Estima-se que cerca de 1.275.000 brasileiros tenham asma causada ou agravada por condições de trabalho e 900.000 brasileiros apresentam doença pulmonar obstrutiva crônica atribuída a fatores ocupacionais. As principais vítimas são trabalhadores de limpeza, de indústrias de plásticos, química, farmacêutica, calçados, metal mecânica e eletrônica, pintores e trabalhadores expostos a poeiras de madeira. Geralmente ainda jovens, esses trabalhadores têm repercussões clínica, social, econômica e legal de importância, porque não podem retornar para a atividade que gerou a doença por risco de perpetuação dos sintomas e piora gradativa. O câncer de pulmão de causa ocupacional tem 19 causas comprovadas listadas pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer e mais de uma centena de prováveis cancerígenos. Entre as substâncias químicas comprovadamente cancerígenas estão, por exemplo, o amianto, o cádmio, o cromo, o níquel, a sílica, névoas de vapores de ácidos fortes e alcatrões. O problema é ainda maior se considerarmos que a maior parte das exposições ocupacionais de risco é passível de controle. Medidas corretivas no ambiente de trabalho, além de prevenir problemas por meio de proteção coletiva eficiente e algumas condutas, como o controle em relação à exposição a substâncias nocivas, podem diminuir os riscos e também os danos de doenças já adquiridas. A dica de saúde de hoje é sobre o chocolate, essa iguaria apreciada por muitos, ainda mais nessa época do ano, onde as prateleiras dos supermercados estão repletas de ovos de chocolate amargo, chocolate branco, chocolate ao leite, e tantas variedades. É bom lembrar que a Organização Mundial de Saúde não recomenda o consumo de doces. Há uma pequena tolerância diária de 50 gramas consumidas no dia, porém a gente nunca recomenda o consumo desse tipo de alimento. Até porque o chocolate é um alimento riquíssimo em gorduras e colesterol, portanto, Então existe muito açúcar, muita gordura que a gente recomenda apenas para as pessoas saudáveis realmente, que consumam essa quantidade de 50 gramas por dia. Para as pessoas que têm o colesterol alto ou algum problema de saúde, problema de coração, a gente não recomenda, A gente pede ao máximo que se evite esse tipo de alimento por conta das gorduras saturadas e dos açúcares presentes em alta quantidade nesses alimentos. Existe uma saída, o chocolate meio amargo. Alguns estudos científicos sobre o chocolate amargo relatam que ele melhora as defesas do corpo, aumentam o colesterol bom, o colesterol HDL, ajuda na disposição, ajuda no raciocínio. Então, se a gente se basear por aí, existem alguns benefícios também, mas não esquecendo que a quantidade recomendada deve ser reduzida, moderada, a no máximo 50 gramas por dia. Lembrando que as crianças, que também adoram esse tipo de alimento, também devem consumir uma quantidade reduzida de no máximo 30 gramas por dia. Os diabéticos devem tomar muito cuidado também, porque existem os ovos diet hoje em dia, porém ele não tem açúcar, não quer dizer que ele não tem gordura. Tem e muita, muito mais até do que um chocolate tradicional. Por quê? Porque ele precisa ter a mesma consistência. Então tira-se o açúcar e coloca-se a gordura no lugar. Então muitas vezes o chocolate diet acaba sendo mais calórico até do que o chocolate tradicional. Existe também os chocolates light. Esses chocolates contêm açúcar, porém contêm uma quantidade reduzida de gordura. Por isso o valor calórico no final acaba sendo reduzido. Então eles podem ser consumidos
na mesma recomendação. Lembrando isso mais uma vez, pessoal. Não ultrapassem a recomendação, independente de ser light, de ser diet, né? Vamos manter uma alimentação adequada, uma boa hidratação para poder, no final do dia, consumir esse alimento. O chocolate é um alimento altamente alergênico, ou seja, muitas pessoas têm alergia a esse alimento. Então nós devemos tomar cuidado com pessoas com intolerância à lactose, ou se comer, aumentar o consumo, também pode surgir erupções cutâneas, né? Algumas alergias na pele, então devemos tomar muito cuidado. Além do que a gente já sabe, cuidado com a obesidade, sobrepeso, que a nossa população está altamente com o peso acima do esperado, do normal. Então vamos aproveitar essa data para se reunir com a família, para curtir outros bons momentos da vida, que não só o chocolate, né? E aquele momento com a família também, por favor, vamos colocar comidas saudáveis na mesa, vamos apresentar para os nossos familiares saúde, tá bom? Então essa é a dica, espero que vocês tenham gostado. Em pesquisa recente, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, diz que o número de pessoas com câncer deverá sofrer um aumento significativo este ano. Esse aumento se deve aos hábitos pouco saudáveis praticados pela população brasileira. Fatores como o tabagismo, a exposição exagerada ao sol, a alimentação de má qualidade e falta de atividades físicas são considerados de risco para o desenvolvimento da doença. Os adultos e idosos estão mais sujeitos a desenvolver o câncer, exceto os tipos específicos da infância. Isso se deve ao tempo de exposição a esses fatores, que reduzem a defesa orgânica contra as células malignas. Segundo especialistas, evitar as atividades de risco é apenas o começo. Existem mais duas formas de prevenção: o diagnóstico precoce e o tratamento e reabilitação efetivos do paciente diagnosticado. O tipo mais comum de câncer no Brasil para ambos os sexos é o câncer de pele. Para mulheres, o segundo mais comum é o de mama, seguido pelo câncer de colo uterino e pelo de pulmão e intestino grosso. Nos homens, o tipo de câncer com maior incidência é o de próstata, depois o de pulmão e, em seguida, o de estômago e intestino grosso. Existem várias formas de tratamento no combate ao câncer. Atualmente, há a cirurgia e a radioterapia como tratamento local. Já a quimioterapia, hormonioterapia e agentes biológicos são considerados tratamentos sistêmicos. No entanto, nenhuma dessas formas de cura é totalmente eficaz, o que reafirma a importância da não exposição aos fatores de risco e de levarmos uma vida saudável. A seguir, a odontologia oferece nova opção para tratamento da apneia do sono e do ronco. É logo depois dos comerciais.